Pessoal, tudo bem? Liarelinha aqui com vocês e vocês estão quase para assistir o 10º episódio do Jumpers e a gente veio aqui dar alguns recados para vocês, né, Léo? Exatamente, eu aqui, Lael Fanin, para completar uma primeira parte desse trabalho. Vem muita coisa bacana, vem livro, vem outros vídeos e fique no aguardo aí de muitas surpresas, né? Exatamente. Então, a nossa recomendação nesse 10º episódio é que vocês assistam com atenção. Existem muitas informações que nunca foram divulgadas, muitas informações que não foram divulgadas desta forma, tá? E eu gostaria muito, né? Eu e o Lael, a gente gostaria muito que vocês assistissem com atenção, tá? Escutem o que nós estamos falando, não necessariamente o que vocês estão ouvindo, muitas vezes há uma diferença. Então, se tiver alguma dúvida, pausa, volta, escuta de novo, porque depois do episódio a gente volta nesse cenário aqui de making off do Jumpers, né, Léo? Exatamente. É muito importante que vocês tenham carinho com todo esse material que a gente produziu, porque é muito difícil, poucos agentes, poucas pessoas têm coragem de fazer o que nós fizemos, porque as pessoas têm medo de retaliações, medo do cancelamento, porque muitas das vezes a visão de quem está assistindo é pela perspectiva e pela percepção do dogma, da filosofia, da cultura e até da localidade, porque esse vídeo não passa só no Brasil e também está passando na América do Norte. Então, que vocês tenham um carinho com o que vocês estão ouvindo, antes de botar qualquer coisa escrita aqui embaixo. Faça o que o Lian falou. Teve dúvida, achou que é alguma coisa estranha? Volta. Mas volta assim, sempre um vídeo anterior, porque ele segue uma sequência. Porque as informações que são dadas daqui para frente são informações que muitas das vezes levanta até o cabelo da gente. Nós tivemos que cortar partes que o Lian falou, não, eu prefiro parar aqui, porque está me fazendo mal falar disso, porque vocês imaginam a gente ter que relembrar, rememorar coisas. É terrível, não consigo nem ficar falando aqui, senão me dá até ânsia de vômito. Você sabe quando que isso vai pro YouTube? Né? Nunca. Não pode. Não, mas isso aí, nessa aí o Johnny corta, a gente, né? Johnny, por favor, a gente edita e põe em algum outro, no livro, por exemplo. Mas aí no livro a gente fala as outras coisas que a gente viu lá em Zanzibar, né, e tudo mais. E até faço um parênteses, faz uns 15 minutos que eu tô passando mal pra caralho. Johnny, isso é um recado do futuro. Johnny, você estará conosco. Eu passo fundo. Se prepara para falar de magia. Ué, você viu que alguma coisa aconteceu aqui. E olha que a gente filtrou o máximo de informação possível, que imagina que se nós colocássemos tudo aqui, dariam vídeos assim de 30, 40 vídeos desse que vocês estão assistindo, que são só 10 episódios, né? Verdade. E meia hora. Esse é um episódio um pouco mais longo, que a gente cortou o mínimo possível, e mesmo assim a gente aqui acabou de assistir o 10º episódio de novo juntos, né? E a gente ainda tá liberando essas informações com algumas ressalvas, meio que deixa para ver no que vai dar, né, Lael? E a gente espera realmente que vocês abracem essas informações e aproveitem o máximo possível. E a gente já volta depois do episódio. Espero que vocês gostem do episódio. A gente volta para conversar, fazendo um making off do Jumpers, né, Léo? E importante que o que nos traz assim um pouco de respaldo, e a gente fica um pouco feliz com tudo isso, é que da mesma forma que o governo oculto, agências negativadas, começaram a usar um projeto contra a humanidade há muito tempo atrás, hoje nós sabemos que temos os guardiões, os verdadeiros guardiões, agentes que estão usando esse mesmo equipamento muitas das vezes, e alguns equipamentos, alguns corpos biológicos como a engenharia reversa, a favor do nosso despertar. Nós vamos falar nesses vídeos sobre corpos biológicos de Zetas, de Greys. Eu queria que vocês tivessem um carinho para entender que esses corpos não são seres como muitas das pessoas entendem, como seres que têm alma, que estão ali ativamente. São corpos como robôs biológicos. Tanto são usados dentro do planeta pelo governo oculto, quanto por agendas sinistras de fora aqui do nosso sistema solar. Só que com isso, e entendendo melhor esse assunto, as agências começaram a entender o processo e usar isso também a favor da humanidade. Então, quando vocês começarem a ouvir que houve um tipo de sequestro, uma abdução, em que haviam agentes saltando dentro dessas consciências, não tem nada a ver com com um grupo negativado. Tem a ver com um grupo estratégico, com pessoas muito inteligentes, junto com estruturas que acompanham esse trabalho, para direcionar
e para conseguir visitar muitas das vezes os próprios agentes. E creio que muitos de vocês que estão assistindo já passou por experiências ou experimentos muito próximos meu e do Lian. A gente se vê depois do episódio. Espero que vocês gostem. Tchau lá, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, tudo bem? Fábio Arelinha aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para o último episódio da série Jumpers, Saltadores de Consciência, sempre aqui com o Léo Fanin. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Fábio. Pedir para vocês que vão assistir esse último vídeo, ter a mente aberta, respirem. Algumas informações são informações nossas mesmo, bem pessoal. Então, tenham olhos de ver, ouvidos de escutar, sem muito preconceito e curte com a gente essa história. Muito bem. No último episódio, nós falamos sobre o Mosteiro dos Jerônimos, aquele caso do resgate, e falamos também essa questão da revelação total e parcial com o testemunho do David Grush, aquele único agente que a gente apontou, né, como sendo da agência. E hoje, para o último episódio, a gente guardou as informações mais bombásticas e mais complicadas de se falar. E a primeira informação é uma coisa muito nova para a gente, nova entre aspas, né? Mas enfim, é uma novidade, assim, é uma coisa muito recente, vamos colocar dessa forma, que a gente ainda está digerindo, que é a questão da criação de corpos biológicos, físicos, criação de corpos, para que os saltadores possam usar esses corpos para fazer algumas missões específicas. Missões até fora do sistema solar. Até fora do sistema solar, na Terra e fora. Agora, o problema ou a pegadinha dessa situação é que tipo de corpos são esses? Não são corpos humanos, não são corpos igual o que a gente usa aqui. Então, a partir do momento que a gente salta nesses corpos, nós estamos em corpos de Grace. E Grace dos pequenos, aqueles robôs biológicos. Eu vou falar nós, todas as agências estão fazendo isso, né? Isso. É importante lembrar que essa troca de tecnologia foi feita, não agora. Teve um momento da história com um presidente famoso dos Estados Unidos, quando fez parceria com um grupo de Zetas, e esses Zetas usavam o mesmo corpo biológico para vir se comunicar com o planeta Terra e levaram um grupo de militares e pessoas. E foi feito um acordo até de abdução, de uma quantidade de abduções. Sim. E para fazer essas abduções aqui, eles vinham com esses corpos, material produzido por eles. Automaticamente, o governo, quando dá essa liberdade, e a agência vendo isso de fora, fala, já da mesma forma que o fazem, vamos hibridizar corpos deles com corpos humanos, para que não percamos a consciência, mesmo tendo um nível de consciência zeta, nós vamos conseguir controlar e ver tudo aquilo que eles estão fazendo. Nós vamos fazer uma engenharia reversa, mas com os corpos que eles estão produzindo, mas de acordo com aquilo que nós queremos direcionar. Então você imagina que eles podiam, não só nossas agências, todas as salas, não é a sala A, B ou C, todos fazem isso com outros tipos de corpos biológicos, não só o zeta, mas também tem alguns albinos, né, que são parecidos com albinos, quando eu digo homens muito brancos, que são parecidos com o povo germânico. Os nórdicos que têm corpos parecidos com eles também para saltos, não só aqui no planeta, quanto para setores extradimensionais. O mais interessante disso, que inclusive quando a gente começou a entender que a gente estava voltando para a sala. É bom as pessoas entenderem, a gente estava um tempo afastado. Então, para voltar para a sala, eu comecei a receber os códigos Morse novamente, e esses códigos vinham com histórias. Para quem já estudou numa época que aprendia, né? Hoje em dia não se ensina código Morse, mas tem na internet, dá para você ver como a comunicação é feita. Com esse tipo de alfabeto dá pra gente representar qualquer letra usando só 4 pulsos. Você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar, SOS. S, O, S. E é uma forma do teu cérebro conseguir pegar essas ondas, essa frequência, essa informação que vem de muito longe, né? Porque lembra, a sala, ela está muitas das vezes no planeta, mas muitas vezes em luas e até em outras localidades.
Então o agente lá dentro, sabendo que dá para passar informação para o seu parceiro ou grupo de parceiros, ele começa a emitir esse código como a Olga fez. A Olga, antes de ser retirada do projeto, deles eliminarem ela do projeto, não a nossa sala, ela foi descoberta por outro grupo, e esse outro grupo, que não tem nada a ver com as salas, com a agência, que tinha a ver com a manifestação realmente desses Dracos, desses Greys, descobrindo ela dentro de um grupo específico, na época da Segunda Guerra, né? Foi dentro da Segunda Guerra, ela estava saltando dentro de uma cabeça de uma menina que era uma super médium. Eles estavam tentando se comunicar com daimons, inteligências e seres extradimensionais. E ali que surgiu esse movimento da energia abril. A Olga estava exatamente mapeando isso para descobrir que esse pessoal que estava vindo, dando salto lá de Saturno, que era uma outra raça que estava lá, lembra que deu um problema nas luas, principalmente Mimas? Quando começou a ter uma negativação entre um projeto que acontecia lá, eles começaram a observar que podiam usar e trazer essa energia para o planeta na época. A Olga vai exatamente nesse momento para descobrir onde eles iam usar essa energia abril, que muita gente acaba confundindo, né? Energia abril com energia sexual, o sol negro, não. Tem uma especificidade muito direcionada para usar energia abril no planeta. Primeiro que era para usar os equipamentos que acabaram sendo destruídos aqui, que tiveram quedas, e descobriram que essa energia podia fazer outras coisas. Além de fazer pedras gigantes, parecer isopor, de tão leve que ficavam, podiam cortar, laminar cristais, rochas e também fazer com que equipamentos levitassem. Não era um uso de tecnologia como a gente usa aqui com turbinas, não. Essa energia era realmente uma energia propulsora. Tanto é que, se vocês procurarem na rede, desacreditaram também, tem uns sinos nazistas que são como naves, que estão presos em correntes. Aquele vídeo não é falsificado, aquele vídeo é verdadeiro. A Olga, na época, leva essas informações para a gente para a sala, só que eles não sabiam controlar. Porque no livro a gente até fala, os Greys, os Zetas, quando vinham para cá, eles controlavam seus equipamentos a partir da mente. Não tinha manche, volante, não tinha pedal, não. Eles sentados dentro daquela nave, eles tinham capacidade com a mente dele, a mente e a nave era uma coisa só. Só que eles não sabiam usar essa energia. Começaram a comunicar-se com seres de fora, com seres extradimensionais, que muitos chamavam de demônios, e acabaram confundindo o termo, para poder entender como usar a tecnologia. Com isso tiveram que trocar muita criança, muita dor. Aí vocês vão entender o que aconteceu dentro das câmaras, a câmara de gás, pessoas morrendo de fome, pessoas sendo executadas, porque tinha uma energia ali que se alimentava realmente da energia vital dos humanos. Então a troca pela informação, me dá isso, eu te dou aquilo. Só que eles ganharam muitos humanos e nos deram lixo. Nos começaram a entregar lixo. A Olga, descobrindo isso, ela começou a fazer investidas. Eram, na verdade, 3 médios. Quando ela chega em uma das médios, ela é descoberta. Porque descobriram que ela tinha que falar como se fosse, ela se portava realmente como uma inteligência externa, porque ela recebia diretamente da sala, pessoal, recebia diretamente da sala conhecimentos, informações e arquivos que ela passava ali, que somente aquele grupo de estudiosos que estavam mexendo com alta tecnologia, então alta magia, sabiam daquelas codificações. Mas ao mesmo tempo, pelos olhos dela e onde eu estava, que éramos os que ficavam como mapeando e observando, a gente levava para a sala, que era uma lâmina, a parede toda parecia uma única lâmina, uma única tela, e aquilo ia sendo projetado o que estava sendo feito. Então a agência queria controlar, porque existia, na verdade, como eu falei para vocês aqui, que existem outros corpos biológicos que são esses seres que parecem nórdicos, né, que parecem realmente, eles estavam exatamente tentando fazer uma parceria com os nazis naquela época, para trocar não só a tecnologia, mas eles queriam começar a comandar o planeta a partir daquela região. E naquele período, alguns militares que eram nazistas naquele momento, principalmente cientistas, tinham na mente deles esses seres de outra dimensão transitando. Eles não eram humanos comuns, eles não estavam mais com o espírito ativo. A chama crítica deles já tinha sumido, estava apagada. Tinha uns experimentos sinistros que tinha muito a ver com essa raça, que queria ver como se podia manifestar num corpo humano. Eles não queriam criar os corpos biológicos como estão criando agora com o mecanismo, sabe? Eles queriam, na verdade, dentro do próprio corpo que já existe, como a gente elimina o espírito, coloca ele em suspensão e usa eles como robôs biológicos de onde nós estivermos. A parada estava sendo mais sinistra do que todo mundo estava pensando. O planeta Terra ia ser, na verdade, governado por uma outra raça ia transitar aqui na mente de nós, seríamos apenas
criados só para poder, naquele primeiro momento, enquanto na gestação, ter o espírito para manifestar o corpo existir, mas na verdade, em um dado momento, essas crianças seriam retiradas e seriam acoplados nele outra consciência para viver aqui na Terra. Só que está todo mundo achando que esses louros altos estão vindo para cá, são bonzinhos, mas o que eles querem é transitar a sua mente para aqui, porque eles sabem que podem ficar no planeta, se alimentar do planeta e se tornarem deuses aqui. Só que as agências, nesse momento, tiveram que todas se unir com mais a rede de fora, essas redes de consciências serafínicas, para fazer a intervenção do lugar, porque sabia que se acontecesse isso, todo o projeto que foi, na verdade, elaborado para acontecer na Terra se perderia. E todas as potencialidades de todos esses que a gente chama de Elohim, de serafins, ou de consciências muito mais evoluídas que a gente, como Anunnakis e todos os outros que manifestaram no nosso DNA, os seus conhecimentos, entregariam para eles todo o seu mapa. Porque se nós temos nosso mapa, temos a codificação de cada um deles, você imagina o que eles não pegariam. Então eles conseguiriam não é comandar só a Terra, mas pelo código que nós carregamos, que nós somos deuses, é importante as pessoas entenderem isso. Eles conseguiriam chegar em todas as localidades dos universos que nós conhecemos daqui fora do planeta, quanto extradimensional. Poderiam manipular essas raças onde estivessem, pelo simples fato que nosso DNA tem código deles. Mas a gente entender isso, a gente volta lá para a sala, para entender como foi usada essa mesma engenharia que eles queriam, já que eles queriam os corpos humanos, e já tinha um outro corpo transitando aqui, abduzindo pessoas, que era através desses cinzas. A gente vê na história toda aparecer tudo que já foi falado. Eu vi criaturas de 1 metro, 1,20 m, chegando no quintal da minha casa, entrando na minha casa, me retirando. Eu vi os olhos negros compridos que me olhavam fixamente, me hipnotizavam, porque são corpos biológicos que chegavam aqui. São robôs que chegavam aqui com a consciência daqueles que estão com problemas para resolver no seu DNA, como estão tentando resolver na história. Sim, como a gente relata no SOS, estão nos levando. Exatamente. Então, a agência, vendo tudo isso acontecendo naquele momento da história, você vê que tem um momento muito, muito pesado na história, que é esse momento realmente, desse momento, dessa guerra, em que todo mundo começa a observar e fala assim, se acontece o que eles estão querendo fazer, ferra todas as outras raças que se manifestaram no código humano, que fizeram o que quiseram. Só que nós vamos nos ferrar, nós estamos entregando para eles o ouro, o nosso conhecimento, que se abrir uma fita dessa e descobre uma codificação da minha raça que está ali, nesse ser humano, me descobre na totalidade. E ninguém quer trocar informação, eles não querem. Então, a nossa rede e também as outras agências, vendo o que estava acontecendo, naquela época lá do presidente que eu falei, com a troca de informações, falaram, nós temos uma possibilidade. Já que eu preciso que os humanos, eu preciso levar um grupo de humanos para experienciar lá, nós vamos deixar um grupo de zetas aqui, mas só que esses grupos vão precisar de um corpo específico para estar aqui junto de vocês. Começou ali essa troca de informação, de engenharia genética, como construir esses corpos para que aqueles que estavam chegando pudessem, com o tempo, ficar aqui, porque o planeta Terra tem uma força tão grande que consumia o tempo deles de vida, que eles tinham que ficar pulando de corpos em corpos. Era um programa estabelecido, que começou a desenvolver essa tecnologia. A agência, toda a agência, lembra? O controle central falou assim, tá aí, podemos fazer a mesma coisa agora, porque a gente estava com um problema de levar os humanos para fora, tinha que ficar levando eles no corpo astral, no corpo mental. A gente criando o mesmo mecanismo, a gente faz com que eles transitem no planeta. Toda as salas começam a criar corpos a partir da hibridização dos agentes. Por isso que por que o Lael foi levado, foi abduzido, o Fábio foi abduzido, fulano é abduzido, por que as pessoas são abduzidas? Muitos, a própria consciência, enquanto um corpo biológico, teve que buscar material genético. É muito interessante essa questão das abduções, porque sabendo disso, até no SOS a gente fala abduções por Grace, Tall Grace, né? E com essa informação de que aquela consciência daquele Grey pode ser uma consciência de um ser de qualquer raça. Exato. Qualquer uma. Ele só está utilizando daquele robô biológico para executar uma função. E aí, sendo da agência, não sendo da agência, já que essa tecnologia ela é dominada por algumas raças, isso pode ser utilizado por qualquer uma dessas raças. Então, isso muda um pouco a questão da abdução. Porque se o governo oculto tem essa tecnologia, algumas das abduções, e nós já falamos que a maioria das abduções que acontecem é do próprio governo da Terra, só que aí a gente fica com aquela questão, poxa, mas é do governo da Terra, por que a gente não vê então o exército vindo, ou algum exército,
abduzindo as pessoas, a gente vê alguns Greys? Tá aí uma das respostas, né? A outra a gente já sabe, é mais divulgada, a implantação de memórias, de falsas memórias, dentro das pessoas, o que também é possível fazer. Mas a gente está trazendo um outro lado agora. Também São é os possível militares abduzindo mesmo. que militares estão usando esses corpos biológicos de Greys, então humanos, usando esses corpos para fazer a abdução. Olha como a coisa muda completamente. Muda a visão da abdução na história e muda essa questão de muitas vezes que as pessoas falam que esse corpo Grey são os humanos do futuro. Então quer dizer, peraí, não é que são os humanos do futuro, ou os humanos no futuro, ou o nosso corpo humano vai ficar igual ao Grey daqui a alguns milhares de anos. Não, são consciências que transitam na linha do tempo. Isso. Então não tem futuro ou passado, transita em qualquer ponto da linha do tempo como Grey. Então muda completamente a questão Não da só abdução. como o Grey, né? A gente vê o Sanchar, né? Que até você falou que o Corey fala muito Isso. deles, que são essas consciências, exatamente, desses corpos. Aí você vai entender, poxa, o humano do futuro visitando o humano do passado para poder resolver. Sim, se ele não tiver naquele corpo que ele foi produzido para ele, geneticamente, Sim. o corpo biológico, ele não consegue voltar na linha temporal como fazia antigamente com facilidade. Ele não vem com um corpo físico, Não. né? Ele vem com consciência e habita um corpo físico que é criado para que aquilo Sim. aconteça. Né? Por isso você vai ver muita gente falando assim, eu tenho um entrante trocou de lugar com o aí você começa, aí as fichas começam a cair, pô, agora tudo faz sentido. Por que tem entrante? Por que chegam esses seres? Por que algumas pessoas específicas são abduzidas, são retiradas material, às vezes são cortadas, são deixadas de formas diferenciadas? Não é porque eles querem mal, é porque, imagina, mesmo você sabendo, se você tem consciência que é você tentando te abduzir, você entra no surto. Como eu tô aqui me abduzindo, vou introduzir canola para poder tirar sêmen e, porra, cara, não tem cânula, né? Desculpa. Para tirar material genético, não tem como a gente conseguir aceitar isso. Exato. Mesmo sendo a gente, quando a gente volta, a gente quer negar isso, a gente não quer. A primeira vez que a gente tomou um pouco de susto, digamos assim, e não sabia ainda que isso estava acontecendo dentro da nossa linha do tempo, né? Foi quando 2 Greys desse tipo se comunicaram conosco, se apresentaram. E no primeiro momento a gente toma um susto, que fala, tem 2 Greys pequenos, pronto, vai ter abdução, alguma coisa vai acontecer. Até pela minha história. Já vem toda aquela questão, né? E eles já vêm, não, calma, nós somos da agência, né? Enfim, estamos ligados à sala e tudo mais, e a gente É a mesma coisa que olhar o Fábio do futuro, idoso, e vir falar com o Fábio jovem, né? Que falar, sou eu, nós somos a mesma coisa. Então deram até um nome novo, uma codificação, que é uma forma, né, de poder fazer as Eles coisas. vieram com 2 nomes humanos, e que não tem nada a ver com os nossos. Pode falar, vamos falar. Rafael e Inácio, ou seja, né? E aqui é o Rafael, esse é o Inácio, 2 Greys, a gente até deu risada, né? Falou que é o Grey que chama Rafael e Inácio, né? Mas tudo bem. Falou, não, que eles conversaram e tudo mais, e passaram informações pra gente. Falou, olha, a gente tem isso pra falar com vocês. E a gente ficou meio assim, o que a gente faz com essa informação? Será que a gente tá sendo enganado e tudo mais? Mas ao mesmo tempo parece que estava muito perto aquilo da gente, né? Você sentia que não era algo ruim. A gente até pensou, na época a gente estava escrevendo o SOS, inclusive, e a gente até pensou assim, poxa, será que é um daqueles que não é contra o despertar da humanidade? Que também tem, não são todos, né? A gente bota isso no livro, E né? a gente até coloca isso no livro, exatamente. Será que é um deles, né, que apareceu? Porque... E a gente ficou muito em dúvida mesmo. E depois de muito tempo, e a gente não recebeu e não pode receber a confirmação, então vamos ficar no condicional de que se haveria ou não a possibilidade desses 2 serem, na verdade, nós 2, com a consciência, com um salto de consciência dentro desses corpos. Só que dentro da nossa linha do tempo isso não tinha acontecido com a gente ainda. A gente não tinha conscientemente assumido um corpo desse para fazer alguma missão. As nossas missões dentro da nossa linha do tempo até então não contemplavam. Sim, só quando a gente ia para a Lua que usava corpos de outros seres. Não, mas é como a gente falou naquele episódio de Saturno, isso, né? Mas não assim um preparado para isso, né? Exatamente. Aí foi depois que a gente começou, aí sim, ser levado para construir o corpo, calibrar o corpo, algumas vezes, inclusive, né? Aquela questão da calibração que sempre é muito incômoda, digamos assim, faz a gente passar mal e tudo mais. E aí a gente ligou os pontos. A gente falou,
aqueles dois pequenininhos, e aí a gente pergunta para a estrutura e tenta ter alguma informação na agência, e todos têm essa postura que eu estou falando agora, do senhor. Não podemos negar, não podemos confirmar. O próprio SOS, quando a gente estava digitando, teve um momento que eu estava no computador que eu até te falei assim, cara, eu não sei o que aconteceu, eu tô com as páginas escritas aqui. Né? A história está escrita, mas não, eu tenho certeza que não foi eu que escrevi. Não botei a mão ali. Apesar de ser minha memória, tem coisas que assim, cara, isso não é meu. Lembra que quando a gente começou a falar? Sim. E a gente teve já a visita ali e pode muito bem ter acontecido isso, uma manifestação Sim. deles, né? Sim. Agora... A gente desconfia sempre muito disso, né? Isso é bom mostrar para as pessoas. Então, quando apareceu esse Grey e tudo mais, a primeira coisa que a gente fez é 2 pés atrás, né? Até a gente entender o que estava acontecendo. E aí sim vinha a informação, olha gente, o que acontece é o seguinte, saltadores também têm esse corpo preparado. Não só esse, como eu falei, dos nórdicos, tem outros Enfim, corpos. Esses corpos biológicos preparados para algumas missões dentro, fora da Terra, específicas e tudo mais. Aí a gente falou assim, agora eu estou entendendo. E aí a parte que você comentou foi um pouco além, porque o caso do que a gente já explicou no outro episódio do agente duplo, que na verdade não é bem e mal, mas seguir a neutralidade da agência ou não, e no nosso caso do não é fazer a agenda da estrutura, que é o despertar da consciência, então é neutralidade da agência e despertar da consciência. A agência não quer que nós tenhamos uma agenda dupla, não quer que nós trabalhemos nem a favor nem contra o despertar da consciência. Ela quer que siga a neutralidade e ponto final. Ainda mais utilizando recursos da agenda, né? Da agência, né? Quer dizer, esse é o pior que pode acontecer. Aí o que eles fizeram, isso está muito recente dentro da nossa linha do tempo, é exatamente não deixar mais um saltador ir sozinho Num corpo biológico. Um corpo biológico. Então ele não vai mais sozinho. Né? Sempre tem 3. Sempre tem pelo menos 3. Então sempre tem um saltador, um observador, ou dedo duro, ou X9, e uma consciência zeta. Não, e o estrategista. E o estrategista. A consciência 4. zeta é a que fica ali mesmo Atrás. ativa no corpo, né? Se eu contar é 4, então, né? Então o estrategista é aquele cara que é um militar que entende de campo. Faz isso, faz aquilo. Sabe para direita, para esquerda, sabe como lidar com uma arma, sabe, e aí usa uma consciência que tem capacidades psíquicas, o apontador que tem capacidades psíquicas, que consegue ver o todo, e aí começa a fazer. Agora, a pergunta para as pessoas vão fazer assim, pô, então vocês são ligados aos Greys? Não, nós não somos ligados à raça Grey, nem raça nenhuma, pelo contrário, no começo, é uma engenharia reversa que está sendo usada. Olha o que está acontecendo, e que nos foi revelado, uma das ações que nós fomos, isso foi desarticulado, mas está um projeto, um programa para ser estabelecido no planeta Terra, em que úteros tecnológicos vão começar a criar crianças. Não é que essas crianças vão deixar de ser humanas, porque tem uma codificação material humano, mas o que as pessoas não estão sabendo é que eles vão mexer no DNA codificado com hibridização, não só de seres de fora, mas também com capacidades animalescas de animais da natureza. Então vão pegar coisas que talvez só um pássaro consegue ver, uma potencialidade de um animal que consegue escutar melhor, mas esses corpos não terão espíritos humanos. A ideia é que esses corpos, porque não está sendo produzido, não foi um programa da reencarnação, é um programa da IA, que esses corpos vão começar a transitar consciências desses que foram proibidos de entrar nos corpos humanos dentro do útero das mulheres. Então a China, vou falar no país aqui, ela foi automaticamente pelo dragão amarelo, que o dragão amarelo não é um dragão serafínico, é uma regência de um dragão que tem ali, junto com o dragão vermelho do outro lado, que todo mundo já sabe que está vinculado ao Japão. Eles começaram a manifestar uma tecnologia que já foi até publicada. Essa armação é mentira, mas não é mentira. Foi uma forma de joga a informação, depois a gente tira do ar. Tipo assim, mostra lá que tem um monte de útero. Chegou até a sair, lembra, na rede social? Só que isso está sendo produzido, já produziram algumas crianças, clonaram alguns humanos e tiraram assim, tipo, esse cara aqui tinha essa consciência, tinha essa inteligência. Como eles estão fazendo isso? Eles estão comprando isso de laboratórios que estudaram corpos. Os laboratórios que estudaram a massa óssea do Einstein, que estudou o material genético dele, que estudou o material do Tesla. Então eles estão conseguindo comprar isso e eles conseguem reproduzir isso para criar os seus robôs, a sua humanidade preparada para receber esses seres. Por que eles estão entrando aqui? Por que está chegando muito entrada? Existe um problema seríssimo aqui do nosso lado. Não é em outro planeta, aqui em outra dimensão.
E esses seres estão vindo para cá. Tem muita gente falando de seres vindo da antimatéria para a matéria. Não é isso. São seres que não têm o corpo muito parecido com o nosso, mas em embate com o nosso seriam capazes de destruir o nosso corpo celular. Então eles estão preparando essas consciências para entrar aqui. Isso vai mudar os nossos corpos. Isso vai mudar a humanidade lá na frente. Tanto essa raça que o pessoal chama de Anshar, como outras raças que estão a favor da humanidade, que somos nós, lá no futuro, com capacidades muito mais aumentadas, estão preparando um projeto para combater o que está para acontecer agora. Esperemos nós que realmente isso aconteça de fato, porque senão o planeta Terra vai ser, dado momento, um local de terra de ninguém. Aí as guerras vão acontecer não por conta de um país que quer um território, mas sim por consciências. Quer dizer, diminui o número da população e controla aqueles que vão nascer de acordo com aquilo que foi especificadamente fechado em acordos anteriores, fora daqui. Muito bom, Léo. Então acho que dá para a gente finalizar o episódio colocando, como a gente está falando aqui de mais da situação atual e tudo mais, o que a gente pode falar para as pessoas em relação à agência, os saltadores, no agora e no futuro? Dentro, obviamente, dessa neutralidade que a gente vem falando. Então, o que a gente pode falar da realidade da agência agora e nos próximos dias? Essa situação de, poxa, o que será que vai acontecer? Revelação total, parcial, OVNIs, realmente vai ficar oficial, encontro com ET até o final desse ano, muita gente falou, ou até 2027, enfim. O que a gente pode esperar dentro do que você tem conhecimento, e a gente pode bater um papo aqui, da intervenção ou não da agência nessa agenda? A intervenção planetária está acontecendo exatamente com as agências que estão a favor desse processo do despertar da consciência coletiva. A agência está a favor da humanidade. É claro que, como qualquer trabalho, como qualquer agência, a gente sabe que tem uns trabalhos muito estranhos acontecendo, mas eu posso dizer que a agência hoje são os guardiões realmente que nós temos a favor do trabalho da humanidade. Porque não é uma agênciazinha com 9 pessoas. Você pode multiplicar isso centenas de vezes e saber que isso está acontecendo em várias localidades, não são só com brasileiros, americanos, está acontecendo com todos os outros continentes, com agências específicas e todos no mesmo direcionamento. A ideia é fazer com que o planeta Terra vire realmente uma grande nave-mãe. Não fique num único espaço parado, produzindo apenas dor e alimento, mas que as consciências transitem aqui como um laboratório experiencial, não de experimento, mas para a experiência de si mesmo, para entender a expansão do universo. Para mim, isso sempre ficou claro. Agora, é importante que todo mundo que está ouvindo esse vídeo não tenha preconceito, se prepare para isso. Prepare o seu corpo para ser um local onde habite realmente uma consciência crística, que você esteja ligado, que a gente chama de sala real, a casa real, que habita cada um de vocês, né, Fábio, como fractalidade, para que realmente o planeta possa todo mundo reverberar isso sem ficar esperando de fora um extraterrestre achando que ele é bonzinho. Não vai ter ninguém de fora bonitinho, bom, porque tem a aparência de um anjo que vai nos ajudar. Somos nós, no futuro, no passado, no presente e na nossa verticalidade, fora daqui, auxiliando para que possamos realmente transitar para a Terra ser uma nave-mãe. Eu vejo a questão da agência, mais uma vez, retomando a essência do que a gente falou, tendo a sua agenda a favor dos experimentos. Não é a favor de uma bandeira ou de outra, mas a favor de que os experimentos continuem, de que as informações voltem, de que essa experienciação seja válida. Não mais uma prisão, não mais um local de tortura ou algo desse tipo, né? Mas isso não quer dizer que a agência está aí para salvar ninguém. Mais uma vez, nós é que temos que nos salvar, né? Até porque a agência somos nós, os agentes somos nós, a estrutura somos nós, todos somos nós. Então essa questão de, quando você diz o se prepare, né? Muitas pessoas falam assim, não, mas o que eu faço? Eu vou estocar alimento, água? Não é isso. Nada disso. Se prepare cuide do seu corpo, cuide da sua mente, do seu espírito, desses 3 pilares, desperte a sua consciência, estude, se liberte das métricas religiosas. Exatamente, se liberte de tudo, seja independente, seja livre. E informação transforme em conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra, né? Então transforme informação em conhecimento. Ponha em prática. E você, por você mesmo, desperte. Isso não quer dizer que precise fazer sozinho. Tá aí a educação consciencial, o CORE e tantas outras pessoas no mundo fazendo esse trabalho. Mas é um trabalho de aceleração do processo de informação para conhecimento. Então ninguém desperta ninguém. Você se desperta.
e esse é o nosso trabalho também na educação consciencial. Certo, Solano? Eu acredito que as pessoas que estão seguindo aqui essa sequência de vídeos fiquem preparados que o livro vem com muito mais informações, coisas, claro que são processos que são difíceis da gente relatar aqui, porque o YouTube cai, mas a gente vai estar revelando muito mais coisas assim detalhadas sobre a questão de como foi usada a humanidade como alimento desde a Segunda Guerra, na verdade desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e o que tem acontecido agora aqui no planeta Terra, o que está acontecendo no leste europeu, como essas energias estão sendo usadas para alimento. E esse livro vem assim num momento acho que crucial com tudo isso que está acontecendo aí com a revelação tanto do americano quanto de outros países que vão tentar cada um colocar de alguma forma. Eu já sabia antes, só não falava que eu estava preparando para como avisar a humanidade. Muito bom. Pessoal, esse foi o 10º e último episódio do Jumpers, Saltadores de Consciência. A gente realmente espera que vocês tenham gostado. Deixem sempre o seu comentário e fiquem ligados no Educação Consciencial e no Ascension Wisdom em inglês também para maiores novidades. Espero que a gente possa encontrar vocês num evento presencial também muito em breve aí perto do seu país, na sua cidade, tá bom? Então deixo aqui meu abraço e até breve. Tchau, tchau, gente. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Atenção, Johnny, nós estamos chegando agora no final. Isso é uma informação muito privilegiada. Atenção todos vocês. Que maravilha. E aí, agora que vocês já assistiram o episódio 10 do Jumpers, dá pra gente começar aqui o nosso Making of the Jumpers. Eu e o Léo Foni estamos aqui nos estúdios do Educação Consciencial, do Ascension Wisdom em inglês, aqui diretamente de Toronto, no Canadá. Aqui a gente deixou aparecer para vocês desde o começo o fundo verde, que faz aquele truque, né, que vocês viram em todos os episódios, de colocar uma imagem no fundo. Aqui tem um pouco das luzes, o microfone e tudo mais, para vocês sentirem esse clima de estúdio, né, Lael? E agora a gente vai conversar um pouco sobre esse último episódio, algumas coisas sobre o último episódio que eu creio que seja, pelo menos na minha opinião, o mais impactante, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso. E também sobre como foi fazer o Jumpers, né? Aquele tempo que a gente passou, não sei se vocês repararam, mas no vídeo a gente está um pouquinho diferente, né? Então realmente viemos do futuro, já estamos com cabelo, já estamos um pouco diferente do que foi a gravação. Mas agora refletir um pouco de como é que foi essa experiência. Que então a gente começar pelos conceitos do 10º episódio, para esclarecer que as pessoas acabaram de assistir, e depois a gente comenta um pouco como foi gravar o Jumpers. O que você acha? O primeiro que eu gostaria de informar, que alguém vai falar assim, ó, qual o elixir que vocês estão usando para esse cabelo lindo que está crescendo? A luz do estúdio. A escravidão de ficar aqui produzindo esse tempo todo. Algumas pessoas perdem o cabelo, mas eu e Lian, nós conseguimos ganhar cabelo. Exatamente. Então, porque nós precisávamos ficar de cabelo em pé e não tínhamos cabelo, gente, vou ficar de cabelo em pé. Então cresceu o cabelo para ficarmos de cabelo em pé. Durante todo esse processo, antes nós tivemos muitas conversas, encontros com a agência, encontros com a nossa estrutura, que um amigo nosso, que está até no livro SOS, que a gente deu um pseudônimo para ele, para não revelar. O Leon, para que não vire religião e adoração a uma entidade. Mas o nome dele não é esse, mas ele nos levou para reuniões para permitir algumas partes que fossem realmente abertas. E olha que foi muito difícil, dá para vocês perceberem depois que eu vi a gravação como eu estava controlando minha mão, meus olhos, os olhos do Lian, porque a gente ficava assim, e agora? Colocou, a gente teve que cortar muitas coisas, né, Lian? Mas teve um encontro, teve permissão, e se nós trouxemos essas informações, eu espero que seja um presente para todo mundo da educação consciencial, mas para a humanidade. Porque são poucas as pessoas que realmente estão com coragem de falar sobre esse assunto, como nós falamos, e a gente vem falando muito sobre isso, sobre cancelamentos, pessoas que não entendem, pessoas que pegam só um pedacinho do vídeo, sabe, que faz aquele corte, e a partir daquele corte julga. Então, eu espero para vocês que estão aqui no nosso canal fechado, quem está no canal do Corey, tenha a oportunidade de ver e ter olhos realmente e ouvidos de receber informações novas e incríveis. Aqui não tem nenhum X-Men, não tem nenhum super-herói, somos todos como vocês, mas de alguma forma temos condicionantes diferentes, preparadas. E durante todo esse processo, tanto eu quanto o Lian, a gente conversava muito antes das gravações, e olha que eu fiquei realmente, não é brincadeira essa coisa de ficar preso dentro do estúdio. A gente tirou assim um tempo muito grande aqui no Canadá só
para poder separar material, poder falar com vocês, né, Leandro? É verdade, separar todos os roteiros. Esse 10º episódio, uma coisa legal que você falou, legal assim de lembrar, né? Essa questão de cancelamento, de má interpretação, que nós já fomos avisados do que vai acontecer, principalmente com esse 10º episódio. Então já vamos deixar avisado, até poupar o trabalho dos haters, né? Porque a gente já sabe que vão cortar pedaços, por exemplo, quando a gente fala nesse 10º episódio que corpos biológicos de Greys e nórdicos são usados pelos agentes muitas vezes, né? E então assaltos em corpos também do que nós chamamos de extraterrestres, na verdade não são extraterrestres, são tecnologias que foram absorvidas de outra raça, né? Tecnologias que acabam sendo usadas. Então já tem pessoas que vão falar, então são vocês que abduzem, vocês que são os Greys. E não é nada disso que a gente está falando, pelo contrário, né? Na verdade o que a gente está falando é que essa mesma tecnologia que o pessoal contra o despertar usa muitas vezes, E usava muito tempo. e usava há muito tempo, agora É uma há pouco engenharia tempo, reversa, uma engenharia reversa a isso. favor do despertar, a favor do projeto humano, né? Exatamente, então a agência usa e outros grupos usam também a favor do despertar. E aquilo, o pessoal que já acompanha a gente no Educação Consciencial, né, nós já falamos de coisas parecidas lá para quem já fez o curso Despertar Galáctico 2, né, infelizmente só em português ainda, e no livro O Fim da Ilusão, que também só tem em português, onde a gente explica na ocasião que muitas vezes nós somos abduzidos pelo nosso próprio grupo, pela nossa própria turma, e que a gente se voluntaria para encarnar, para servir de experimento. A gente já falava isso lá atrás, veja que esse curso é de 2018. 2019. E a gente já falava isso lá atrás, claro que não com tantos detalhes, não com tanta profundidade, não com tanta informação. Mas o pessoal que já absorveu essa informação lá atrás, agora pode juntar os pontos e lembrar do que a gente falou. Então muitas abduções também são feitas dessa forma. Não são aquelas que a gente relata no SOS, de forma alguma. Mas essas informações novas que a gente traz agora no 10º episódio tem uma ligação já com o trabalho lá atrás e que não é exclusivo também, outros autores já mencionaram algo parecido, mas que a gente vem trazendo agora com uma maior profundidade. Então, para lembrar, nós trouxemos as abduções clássicas que acontecem, principalmente no SOS, aquela do rapto, né, para pesquisa, para resolver o problema deles, que a gente fala tanto. Sim. Né? E é importante lembrar que essa abdução, esse rapto, esse foi meio negativo, não tem nada a ver com a agência. Sim. Realmente são seres que vieram de fora, com esses equipamentos, esses robôs biológicos, com essas naves, mas o que você falou no início, tanto dos nórdicos, quanto dos Greys, quanto de outras raças que são muito faladas, arcturianos, pleidianos, esses seres azuis, eles não são entidades com consciência dentro. Esses que são usados como robôs para que o espírito humano, a consciência humana, a psicossoma humana consiga transitar dentro dessa mente e ir para localidades fora do nosso sistema. Porque tem muita gente falando aí que, poxa, eu fui com uma nave para um outro universo. Só que, por mais que tenha as naves deles tenham esse preparo, o nosso corpo não consegue ficar muito tempo nessas Sim. localidades. Então é construído esses robôs, né, ou esses robôs biológicos, para que as mentes de alguns agentes possam transitar e fazer a mesma coisa que eles estão fazendo aqui. Já que estão vindo aqui, a agência também está mapeando isso de fora. Então não fiquem preocupados quando ouvirem essas informações, né? Mas será que então eles estão ligados a um grupo? Não tem nada ligado a Grey, aos albinos, Não. né? Tanto os, como é que a gente chama esses louros altos, Os nórdicos, nórdicos. né? Quanto nem arcturiano, nem Isso, pleidiano. nada. Mas há esses equipamentos, eu chamo equipamentos, vocês entenderem que é uma tecnologia. É um corpo que não tem consciência, mas ele é manifestado a partir de consciência. São 3 consciências dentro e uma fora observando. Vocês vão ver isso no vídeo. Então, assim, Já viram? tentem não olhar isso com a percepção de que já tem que julgar. Então isso está acontecendo. Não, são informações privilegiadas. Isso vai tirar muitas dúvidas e ao mesmo tempo vai bater com muitas informações que alguns de vocês já estavam ouvindo. Assim, nossa, agora isso tudo faz sentido. Porque muitas das vezes, quando um desses que dizem arcturianos estão em contato por canalização, pode ser a própria pessoa
que está recebendo a informação de alguém aqui de dentro, de entidades muito inteligentes dando direcionamento para a humanidade. Porque essa questão que está todo mundo falando, que a luz venceu, que eles estão chegando, vão nos ajudar, é muito importante que olhemos isso de uma forma um pouco mais ampliada. Não estou dizendo que não está acontecendo. Está acontecendo uma mudança significativa na Terra a partir de outros seres, mas temos que entender que nós somos espíritos com capacidades. E temos sim agências, espaços preparados. Nós já vimos muitos médiuns no Brasil falando sobre guardiões da humanidade, sobre espíritos de luz, só que a gente está olhando isso com um olhar muito religioso. E a gente está trazendo um pouco mais para perto de vocês, fora da religiosidade, pessoal. Então, eu não sei como é que você também queira explicar isso, Leandro, porque eu sei que tem coisas que a gente falou, tanto das ações, porque as pessoas podem ficar com medo, ou que vocês fiquem assim nessa agora, eu quero ser um agente também, quero ser selecionado para isso. Presta bem atenção no que o Leandro vai falar para vocês agora, tá bom? Que isso é muito importante. Não traga essa carga. Não traga essa carga, isso é uma furada. Ser um agente não é uma coisa legal, nada disso é legal. Vocês viram 10 episódios, não tem nada legal de participar disso, não tem nada de especial. Todos nós somos especiais ou todos nós não somos especiais, porque todos somos um. Então, assim, eu vejo essa informação do décimo episódio, principalmente, dos outros também, mas principalmente essa do décimo, dessa tecnologia que está sendo usada, como uma excelente notícia. Porque antes isso só era usado pela oposição, e agora não. Agora a gente luta com a mesma arma. Ou seja, não é só a oposição que usa corpo biológico, praticamente um robô, para sequestrar, para torturar, para fazer alguma coisa ruim. Não, agora a agência também interfere com esse corpo. Agora quem é a favor do despertar também faz a interferência com esse corpo. Essa é a boa notícia que eu tô querendo enfatizar. Que é a boa notícia de que agora nós temos as mesmas ferramentas. Que bom que nós temos as mesmas ferramentas e a gente pode lutar de igual para igual. Não é verdade? Então eu acho que esse décimo episódio aí talvez seja o mais importante. Eu queria dar também uma questão de algumas curiosidades para as pessoas. Posso também dar uma que a gente não falou no episódio, mas que é muito importante pela nossa nova jornada e parceria com a Ordem Mariana, é que vocês vão observar que todo esse fato, essa estrutura, esse fato ufológico que aconteceu, que para uns foram milagres, a aparição foi milagre, e para alguns estudiosos um fato da ufologia. Você está falando da aparição de Fátima, né? A descrição da menina, que vê uma senhorinha. Porque muitas vezes quem está assistindo em inglês não tem essa informação, não sabe nem onde fica Fátima muitas Fátima vezes. Em Portugal, né? Uma região. Só para explicar, a aparição de Fátima, uma aparição que aconteceu quase mais ou menos há 100 anos atrás. Então, se vocês buscarem a aparição de Fátima, vocês vão ver que foi um fenômeno que milhares de pessoas viram e tudo mais. É esse fenômeno que o Lael está trazendo para a gente. Fátima é uma cidade que fica mais ou menos a uma hora e meia de Lisboa, em Portugal. Isso. É uma região chamada Cova da Iri, onde aconteceu essa visão, chama Nossa Senhora de Fátima, foi dado esse nome de santidade, porque naquela região, naquela época, por todas as coisas que estavam acontecendo na história, tanto de Portugal quanto da Europa, uma região da Europa, essa entidade ela chega. Mas você imagina que essa entidade, quando aparece para essas crianças, a partir da sua cultura, da forma com que eles foram criados, eles descrevem aquela senhora muito bonitinha que tinha entre 1 metro, 1,20 m, e que acabou se tornando numa imagem, né, que foi codificada pelo artista como Nossa Senhora de Fátima. Nós não estamos falando aqui se é ou não é um embate religioso, mas nós estamos falando como isso já está acontecendo dentro da nossa história. E que a gente acaba, muitos de nós, tendo presenças, e a gente fala, nossa, existe uma santidade aqui, e esquecemos que nós somos os salvadores que estávamos esperando. É muito importante lembrar disso, que tem muitas entidades das casas espíritas, vocês que não são do Brasil, mas o Brasil tem uma força muito grande com a espiritualidade, na questão da incorporação, da canalização. Muitos desses seres é você mesmo na sua verticalidade, aí eu não estou falando só de agente, para você entender como o processo pode acontecer de forma incrível, mas essa estrutura está sendo usada inteligentemente por agências que estão a favor do despertar da consciência coletiva. Muito bom. Então, o Jumpers, gente... A gente gravou aqui durante alguns dias, né, aqui no Canadá. A gente gravou em agosto de 2023,
Passamos um tempo aqui, como você disse, a gente fez alguns roteiros, gravou e tudo mais, e tem uma coisa que a gente nunca contou pra ninguém, que eu acho que dá pra contar agora no making off, foi que no minuto que a gente parou de gravar o último episódio, esse que vocês viram agora, que eu falo, então gente, esse foi o último episódio e tudo mais, no minuto que a gente parou de gravar, veio uma entidade aqui, como, né, talvez eu possa descrever como uma polícia universal, um fiscal, um auditor universal, e entrou, aqui é um escritório na minha casa em Toronto, essa entidade entra aqui, invade, passa toda a proteção, entra sem bater na porta Uhum. e começa a escanear a mim e o Lael, mas na caruda, buscando para ver se a gente tinha falado uma vírgula a mais do que tinha sido combinado. Lembra disso? Lembro, claro. E é engraçado que antes de falar, eu quero falar de outra coisa também importante, mas é engraçado para vocês que eu queria abrir que é prazeroso, não é chato fazer esse Johnny, vai ser trabalho, fácil editar essa. porque a gente brincava muito, eu e o Liam, porque assim, vocês acham assim, porque eles têm esse contato, somos humanos, estamos humanos como todos. Então a gente brincou, muitas das vezes a gente teve, realmente ficou muito nervoso por conta de informações. Então assim, o Liam, que é muito, muito, muito corajoso, de vez em quando ele trancava a porta aqui com um cadeado, sabe, botava o alarme da casa para ver se... Não tem nem tranca a porta. Tá vendo? Ele não quer falar que tinha preocupação, mas aconteceu sim. Sei. Mas é uma informação também, como eu falei de Fátima, eu sei que a gente vai e volta, é o meu jeito também de fazer o vídeo, de falar com vocês, mas prestem atenção no caso Varginha, o que aconteceu ali, depois de vocês ouvirem tudo que nós falamos, até os corpos biológicos foram preparados. Será que esse corpo realmente veio de fora? Será que foi um experimento que fugiu do controle da base dos militares que estavam, de alguma forma, né, que a gente chama de governo oculto, controlando a manipulação do DNA e criando outros corpos diferenciados? Para pensar nisso. E não julgue. Só peço isso para vocês. Tenham assim um coração aberto. Espero que as informações que estão chegando para vocês sejam incríveis. Assim como o Liam falou que nós fomos escaneados. Não foi só aqui, mas sempre quando a gente viajava e falava que a gente tem que começar a gravar sobre os jumpers, nós tivemos presença de agêneres, fomos perseguidos na Alemanha, fomos em Londres, em São Paulo, em todo lugar que a gente foi. Na Espanha. E aconteceu coisas assim que, de alguma forma, não pense que nós não estamos sendo monitorados. Não só nós, porque estamos fazendo isso, mas todos vocês, a humanidade toda está sob monitoramento. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente não vai agora, quando eu falo a gente, porque eu estou me incluindo junto com vocês, quando certas coisas acontecerem com vocês, que vocês acham que é uma abdução, um pesadelo, presta atenção. Olhe, sem a perspectiva do demônio, da religiosidade. Veja o que está acontecendo com vocês, perto de vocês. Observe pessoas falando e dê umas... não estou falando que tem que acreditar em tudo, mas estude sobre o assunto. Procure entender isso. Porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas estão falando a mesma coisa que a gente. A gente viu aí as histórias do Corey, o David Wilcock, que traz tanta coisa bacana no passado, que já deixou muito material e tem muito material sendo produzido, para que tenhamos informações e conhecimento. Tem todos os livros, todos os vídeos de educação consciencial, que devagarzinho a gente vem tentando seguir, né, um roteiro para não assustar todo mundo, porque se a gente falasse lá no início, se você falasse enquanto espiritualidade independente, muitas das pessoas vão falar, esse cara é louco, esse cara surtou. Por isso que você falou, lembra? Nós já falamos sobre esse assunto, você explica isso no vídeo, já falamos desse assunto sobre a criação desses corpos, só que agora a gente está conseguindo falar um pouco mais amplamente com vocês. E eu espero que isso seja o primeiro de muitos trabalhos nossos. O livro vai vir muito mais completo, com informações, e eu sei que a gente vai sofrer retaliações, não tem como. Depois que todos vocês recebem a informação, lembre que atrás de cada um de vocês tem um sistema observando. Porque a mente abre. É como uma semente, né? Nós plantamos sementes. Agora vai depender de cada um pegar essas informações e levar elas de forma interessante e fazer no seu jardim de conhecimento florescer, crescer, dar bons frutos, porque só o conhecimento vai libertar a gente. A gente brinca falando que cada vez que a gente ajuda
Brinca não, brinca falando a verdade, né? Cada vez que a gente ajuda um de vocês, a gente ganha, todos os seus inimigos se transformam nos nossos inimigos, né? E a verdade, quanto mais pessoas a gente impacta, mais inimigos a gente ganha. Mais amigos também, né? Espero que vocês também se tornem nossos amigos na parceria, né? Dessa jornada do despertar da consciência. No final, acho que vocês já repararam, nós passamos na, na auditoria dessa consciência que entrou aqui em casa logo depois que a gente parou e escaneou a gente, mas se escaneou e foi embora, não deu nenhuma satisfação, não fez questão de dar nenhuma satisfação, só veio aqui fiscalizar mesmo, mas depois a nossa turma, né, a nossa rede veio e falou que estava tudo bem, que estava tudo dentro dos conformes. Como o Léo disse, tem livro vindo, quem sabe até uma segunda temporada do Jumpers ou alguma outra série que dê pra gente falar um pouco mais sobre isso no futuro, quem sabe, mas com certeza um livro vem. Livro tem outro formato, né? Vocês viram esse formato que a gente fez aqui do Jumpers, foi um bate-papo basicamente entre eu e o Lael, como se a gente estivesse trocando informação, como se fosse uma conversa, como se vocês estivessem numa sala conversando com a gente. Essa foi a ideia. O livro sempre tem uma outra pegada, né? É uma história em que você entra na história, enfim, dá pra gente ter mais detalhes de outros tipos, né? Mesmo que você leia uma história que você já escutou, é uma outra linguagem, é um outro formato, e a gente já está escrevendo esse livro, já está formatando essa coisa, aí vamos ver conforme as coisas andam como saem. Mas para mim assim foi muito legal gravar o Jumpers, foi muito prazeroso. No final a gente conseguir soltar essas informações. É claro, como você falou, a gente passou alguns sufocos aí, e tenho certeza que vai passar alguns outros, que a gente já foi avisado, como eu disse agora há pouco, né, que hater é hater, não tem jeito. Vai pegar um quadradinho, vai fazer uma confusão em cima de uma frase, não vai querer entender o todo, ou mesmo que entenda vai querer distorcer. A gente sabe já como isso funciona. Mas eu acredito que no final o que importa é que aonde a informação tem que chegar, chegou. Foi em vocês que estão assistindo a gente até agora. Então chegou, né? E eu sei que muitas pessoas vão falar assim, poxa, então como é que nós vamos entender quando uma abdução, um rapto faz parte de um processo militar ou de um governo oculto da Terra ou coisas externas? Não vamos confundir, pessoal. Existem seres que já vivem aqui há muito tempo, chamados intraterrenos, que estão em parceria também com isso. Então existem realmente raptos daqui de dentro, tanto militar quanto do governo oculto, quanto raças específicas que estão aqui, que entraram, e tem uma história atrás disso, que é uma história que não dá para contar aqui no making off, mas é importante que vocês saibam. Mas entender esse processo hoje tem sido muito complicado. A gente pode dizer que toda a humanidade, quase assim 98%, 99%, está passando por um tipo de escaneamento, abdução, ou está sendo monitorado. Então é importante assim, como saber se a abdução é externa ou interna? O mais importante disso tudo é você estar preparado para que qualquer uma dessas ações não faça mal a você ou não te manipule. Porque a gente está vendo muita gente manipulada, falando de um monte de coisas, falando sobre o fim da Terra, falaram sobre várias catástrofes, várias naves chegando, as naves nunca chegaram como falaram, porque não vai ser dessa forma. Eu quero que vocês entendam, as naves já estão aqui. Eles já estão aqui, eles já estão nos levando. E não estão nos levando nessa era, estão nos levando há muitos e muitos e muitos anos, há muitos séculos. Isso quer dizer que você que está ouvindo aí do outro lado no vídeo, já deve ter passado por um processo. Eu sei que você vai escrever aqui pra gente. Olha, isso tudo que vocês estão falando bate muito com minhas experiências. Mas não carregue essa carga, porque senão você dá sinal, porque você alerta todos aqueles que de alguma forma não querem que tenhamos esse conhecimento, né, Lia? Então a pergunta que fica, né? Então o que eu devo fazer e tudo mais? Ou então por que vocês estão falando isso? É informação. Mais uma vez, uma coisa que a gente repete sempre, o que é o despertar da consciência, né? Tentar responder a pergunta de quem somos e aonde estamos. Vamos repetir isso quantas vezes forem necessárias. E parte da resposta de quem somos e onde estamos está em saber o que está acontecendo. Mesmo que não esteja acontecendo com você, mas está acontecendo com alguém, você precisa saber o que está acontecendo, para você entender quem você é, ou para entender aonde você está, o que é o planeta Terra. Quando você junta as informações, quando você tem informação, pratica isso, transforma em sabedoria, vai ficar mais difícil de você ser enganado.
quando alguém te falar que a luz venceu, quando alguém te falar que é só sentar no sofá e ficar esperando o Salvador chegar, você vai ter informação suficiente para saber que não é assim. Que você precisa sim despertar sua consciência, que você precisa sim despertar suas capacidades, que você precisa sim saber quem você é para poder sair daqui. E se você conseguir fazer a jornada interna e começar a entender que você é um universo também, que dentro de você há todas as potencialidades, que dentro do nosso DNA, de nossa fita, há todas as codificações desses seres, mas principalmente se você conseguir abrir a tua consciência, você vai permitir que esses avatares, que a gente dá o nome de Cristo e tantas outras consciências incríveis, que eles vão poder transitar e nos ligar, religar de fato. Não religar pela religião, mas religar pela nossa verticalidade. E aí o caminho vai ser incrível. Essa é a nossa função, minha, a sua, de todas as pessoas que você vai falar sobre esses assuntos, acreditando você ou não, é você que vai religar você a sua verdadeira estrutura a partir da tua verticalidade, mas o caminho sempre será interno. Não pense que quem está do seu lado vai te salvar. Não pense que nenhum desses seres que estão vindo para cá podem tirar você desse presídio, desse calabouço, da forma como está sendo vendido. Mas você sim. Você descobrindo aquela chavinha, a chave interna do seu sol central, do seu universo, você dará saltos incríveis. E vai começar a experienciar isso agora, no corpo, nessa experiência que você está hoje. Seja você assistindo esse ano, esse vídeo que vai estar aqui produzido, seja daqui 10, 20 anos, quando esse vídeo estiver sendo visto por outras pessoas. Lembre-se, todas as respostas, todos os arquivos sempre estiveram dentro de nós. E se você consegue acessar isso pela tua verticalidade, não tentando olhar para o céu esperando que uma nave venha te buscar, mas entrando e buscando onde está o seu verdadeiro corpo de luz, porque nós estamos aqui de passagem. Nós não somos humanos da Terra. Entendam isso. Passamos por aqui pelo experimento. Algo deu errado? Deu. Mas nós podemos, a partir de agora, resolver esse problema. Mas essa questão que nós vamos esperar que o amor da coletividade, essa luz emanada pela humanidade agora, nesse exato momento, vai resolver o problema, nós estamos um pouco longe. Mas isso pode acontecer sim. Se a gente começar a entender o processo de olhar para dentro, entendermos que você que está me enxergando sou eu também, eu sou todas as outras experiências encarnadas, desencarnadas, que estiveram dentro da linha temporal do planeta Terra. Aí sim, o processo vai acontecer. Mas diz para mim, você consegue se ver no outro? Você consegue se ver em mim que estou contando essa história? Principalmente quem for julgar esse vídeo, você consegue se ver no outro, no teu vizinho? Às vezes até na pessoa da tua família que hoje você considera como inimigo? Você consegue entender que ali também tem você? Quando vocês entenderem isso, nós entendermos isso, aí sim a luz venceu. Mas a gente sabe que o processo não é bem assim nesse momento, mas pode ocorrer, não é isso, Guilherme? É isso. E para vocês que gostaram do Jumps, recomendo profundamente, se já não leu ainda, o SOS Estão Nos Levando, leia. Está na Amazon do país que você está, né? Está na Amazon no mundo inteiro. Nos nossos eventos presenciais, a gente leva o SOS também. E não deixe de seguir também as nossas redes sociais. Né? Em português, Educação Consciencial. Em inglês, Ascension Wisdom. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram. Siga a gente. Se você está assistindo isso e fala a língua inglesa, nós vamos colocar mais conteúdos em inglês para vocês. Mas também, se vocês quiserem ir no Educação Consciencial e tentar a legenda em inglês dentro dos vídeos que vocês acharem interessantes, façam isso também. Mas não deixe de nos seguir, né, e ler os livros, que muita coisa legal está por vir. A gente está preparando muita coisa aí e espero que vocês gostem tanto quanto o Jumpers. Se assistiram até o 10º episódio, estão aqui com a gente, quer dizer que gostaram, né? Exatamente. Muito obrigado a todos que acompanharam todos os episódios e que vão multiplicar isso lá na frente. Eu sei que os vídeos estão fechados, mas se tudo der certo, a gente pretende abrir essas informações para mais pessoas. Aos poucos, né? Aos poucos, mas sinta-se uma pessoa privilegiada de estar aqui recebendo essas informações, mas não guarde com você. Não precisa falar que foi o Lian, que foi o Lael. Acumule esse conhecimento, estude tudo, a história do nosso planeta, de todas as civilizações. Entenda o que é esse controle da religião,
tanto nas escrituras, nos manuscritos, em tudo que foi deixado, e aí leve o conhecimento a todas as outras pessoas. É você que tem que fazer isso, não é só o Lian e Lael. Vocês podem fazer a mudança do planeta. Aí sim, nós vamos estar lá na frente, todos de mãos dadas, saltando do experimento que virou um calabouço. Tchau, gente. Até mais.